Nessa entrevista de agora, eu vou conversar com a vereadora eleita Vanessa Falck, do Partido Novo, que representa agora um ar um pouco mais importante, mais destacado na questão do turismo dentro da Câmara de Vereadores de Joinville. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, é um prazer, obrigada pelo convite, fico muito feliz de conversar aqui com vocês da TVBE. Vanessa, vamos conversar um pouquinho sobre a tua biografia. Nascida aqui? Nascida em Blumenau. Blumenau! Isso, Blumenau. Legal. Cidade vizinha. E aí tua família veio para cá, como é que você veio parar em Joinville? Então, quando eu tinha 6 anos de idade e meu irmão tinha 1 ano, meus pais se separaram. Daí então, nessa separação, a minha mãe veio para Blumenau, né? E o meu pai, minha mãe veio para Joinville e meu pai ficou em Blumenau. E aqui então a minha mãe, né, sempre trabalhou na área da saúde, na época era auxiliar de enfermagem, e ela então encontrou, né, uma forma de criar a família aqui em Joinville, e certo. Aqui estamos até hoje. E aí você foi, nesse ambiente com a tua mãe, ligada à questão da saúde, tu dizias, A né? minha mãe sim, Mas você acabou indo para o turismo. Sim, Fala essa história, onde é que mudou essa roda aí? Eu sempre sou uma pessoa mais voltada para a área de humanas, né, para a parte. Sempre fui aquela pessoa que gostava de fazer os eventos de família, era aquela que puxava os encontros, a parte do relacionamento. Festeira da família. A festeira era ficava para minha parte, né? Então eu sempre fui muito relações públicas da minha roda de amigos, de família, sempre foi muito esse meu lado. E quando eu estava nessa fase de adolescência para saber qual área que eu queria, foi bem na fase que surgiu os cursos de turismo. Então surgiu na Faculdade do Bom Jesus Elusque o curso de turismo com ênfase em meio ambiente. E fui lá estudar as disciplinas todas que faziam parte, né? Então o setor de turismo, a faculdade era muito multidisciplinar. Então tinha a questão de relações públicas, tinha economia, tinha meio ambiente, a parte de história, sambaqui, patrimônio. Então gostei muito da estrutura do curso, então resolvi fazer turismo porque eu me identifiquei muito pelo meu perfil, né? E aí você trabalhou por algum tempo nesta área? Sim, durante a faculdade já comecei a trabalhar na parte escolhi o setor de eventos, dentro do turismo fui mais para os eventos, né? Então eu comecei fazendo estágio na parte de eventos, na própria Faculdade do Bom Jesus, eu trabalhei 9 anos dentro do Bom Jesus, coordenando o setor de eventos, setor de relações públicas, e também assim que eu me formei já fiquei na graduação, na própria Faculdade de Turismo, dando aula. Mas nenhum desses eventos eram relacionados a questões públicas, a serviços públicos, prefeitura, estado, união, enfim. Fiz estágio na prefeitura, quando eu era aluna, né? Fiz estágio no setor de cerimonial da prefeitura de Joinville, e também fiz um estágio de 1 mês no Itamaraty, em Brasília, né? Onde eu trabalhei mais com essa parte de cerimonial, né? E durante a faculdade eu trabalhei em muitos eventos, tipo Festival de Dança, Expogestão, Festa das Flores, todos esses grandes eventos da cidade eu sempre fui envolvida, sempre trabalhei, né? E quando eu saí da Faculdade do Bom Jesus Elusque, eu abri uma empresa, a Conclasse Eventos, que era uma empresa de produção de eventos. Então a gente fazia formaturas, corporativos, era bem focada para formaturas e corporativos, um pouco de social, mas não era muito forte. Então fiquei muitos anos com a Conclasse Eventos, né? Se hoje eu estivesse com a empresa ainda, ela seria uma das mais antigas de Joinville. E daí quando eu fui querer ter filhos, eu resolvi não ter mais a empresa de eventos, porque quem trabalha com eventos, quem trabalha, né, é o primeiro a chegar, o último aí. E o meu esposo é advogado, não dava muito certo os horários, né? Advogado tem um horário mais de segunda a sexta. Sim, e o teu era final de semana. Meu era final de semana. E como a gente estava muitos anos tentando ter filhos, quando a gente conseguiu, a gente resolveu então desacelerar os finais de semana. Então com isso eu acabei fechando a empresa Conclasse, né? Mas na época todas as lojas Avans que abriam, eu ia na frente para fazer as inaugurações. Mas aí o que tu foi fazer a partir dali? Tu teve uma menina? Tive uma menina, e daí eu estava ainda na Faculdade de Turismo do Bom Jesus como professora e coordenadora de estágio. Ah, já tinha saído de aluna para ser professora? Sim, professora. Bacana. Já fui, eles não deixaram eu sair, já ficaram, né? Então já fui ser professora, já fui coordenadora de extensão, coordenadora orientando os alunos também para a parte aqui de estágio e de monografia. E depois, quando eu fechei a empresa, eu estava ainda como professora, né? E fui trabalhar na época na Fundação Turística,
né, como gerente de planejamento turístico na Fundação Turística, porque eu estava na época fazendo um mestrado de políticas públicas, né, então formada em turismo, fazendo o mestrado, eu fui convidada para trabalhar com gerente de planejamento da Fundação Turística. Ah, da onde? Daqui de Joinville. Mas da prefeitura? Da prefeitura, que é uma... Hoje nós somos secretaria, né? E naquela época era Fundação Turística, né? E É uma coisa meio inexplicável, né? Mas enfim. Até hoje eu não consigo. Terminologia. Então, sim, foi uma experiência muito boa. Imagina, né? Você tem essa formação acadêmica, com mestrado, trabalhar em políticas públicas era o meu sonho. Eu sempre gostei dessa área pública, né? Então, ali tive a oportunidade, por ser fundação, a gente conseguia captar recursos, desenvolver projetos, né? Era realmente fundação, tem essa liberdade. Aí veio um outro salto na tua vida. O prefeito Adriano, quando se elegeu no primeiro mandato, com a Rejane, encontrou em você, né? Porque a época, certo? Também companheira, olhou e disse assim, mas a Vanessa está aqui trabalhando na área do turismo, na prefeitura, faz uma coisa tão importante, e a tua diretora de turismo tinha sido candidata a vereadora na época, certo? Que, junto com a Adriana, ela não se elegeu, mas de qualquer forma estava ali o primeiro pilar fincado no Partido Novo, de uma mulher em um espaço na área política do turismo. E você acabou pegando esse bastião, né? Bota aqui essa herança, toca para frente e a tua vida mudou. Isso. Então, quando chegou em 2021 que o Adriano fez o processo seletivo, eu estava trabalhando no consórcio Viseu Caex, que é administrador da Expoville. Então, eu fiquei esses últimos 9 anos na iniciativa privada, na parte de captação de eventos. Então, assim, todos esses congressos, todas essas feiras que vieram para Joinville, né? A Vanessa fez esse trabalho, né? Junto com o Convention Bureau junto com o Convention Bureau, que é o papel dele, né? E daí, em 2021, em janeiro, me inscrevi no processo seletivo, né? Fui chamada para ocupar esse cargo de gerente de turismo, onde aí a gente fez esse trabalho fantástico aí que Joinville está sendo bem reconhecido no setor de turismo, porque Joinville era muito consolidado em eventos, que era o setor que eu atuava, e com a pandemia a gente viu que não poderia ficar só com eventos, então vamos desenvolver o setor de lazer. E começamos a trabalhar para desenvolver o setor de lazer, né? Turismo rural, turismo náutico, turismo cultural. Vamos transformar Joinville para estar nas prateleiras, para ser pacote turístico, né? De uma CVC, de um hotel urbano, para a gente também ser conhecido. São grandes operadoras de turismo a nível nacional, né? Isso, então fizemos um trabalho fantástico, né? E a Francine era a minha diretora. Francine Ozan. Isso, era a minha diretora. E a gente fazia essa dupla aí que funcionou muito bem. E a Francine foi a vereadora, a candidata na vez anterior, foi muito bem votada, né? Por pouco ela não entrou, representou muito bem, né? Um partido que não era muito conhecido, não tinha nessa experiência. Ela chegou para mim em 2023 e falou, né? Vanessa, tu nunca pensou em ser candidata? Eu olhei para ela... Não, Francine, nunca pensei em ser candidata. Nossa, eu te vejo uma pessoa tão política, né? Nas tuas ações, nas tuas atitudes, em tudo. Você é uma pessoa muito política. Eu não vou ser candidata nas próximas eleições. Por que você não se torna uma candidata? Eu te apoio. Eu disse, olha, vou estudar, vou pensar, assim, de supetão, me pegou de surpresa, né? E cheguei em casa, fui conversar com meu esposo, ele disse, não, isso é tua cara, né? Tua cara, vai lá, eu te apoio, né? Francine tem toda a razão. Daí eu falei, mas você já reclama que eu não tomo café da manhã contigo, que eu não almoço, que eu tô sempre na rua, final de semana... Daí ele falou, mas tu é isso, tu não vai mudar. Só que então vai aumentar um pouco mais os olhares, os lugares que você já circula. Eu te apoio, eu acho que tem tudo a ver com você. E ali então eu fui estudar, eu fiz o Renova BR, que é uma escola de formação de lideranças políticas, para eu entender o que era esse mundo. Pelo Partido Novo, né? Não, o Renova BR ele é apartidário. Sim, mas eu digo já com vistas para o Partido Novo. Eu nunca imaginei me vir em outro partido. Já na hora eu já me vi sendo pelo Partido Novo, porque eu me identifiquei muito pelo trabalho do prefeito Adriano, da Rejane, da equipe que ele formou, que era um partido assim que, né, realmente a forma de fazer a gestão, de liderar a equipe técnica, então eu me identifiquei muito com o Partido Novo e vi que se o Adriano e a Rejane são pessoas que viviam
no mundo corporativo e fizeram a diferença no público, eu poderia também, então, seguir esse exemplo, A mesma né? receita. Então, eu vi muito o exemplo deles. Eu nunca me imaginei, mas ao ver eles, eu gostei, né? Gostei e me identifiquei. E, então, fiz o curso do Renova, começou em agosto de 2023, ainda tem para pós-campanha. E em janeiro eu decidi, então, de fato, ser candidata. E ali eu comecei a montar meu grupo núcleo duro, que é o grupo de pessoas mais próximas, que são as pessoas estratégicas para eu conversar. Núcleo duro quer dizer, são as pessoas, como você mesmo diz, para não dar a impressão que seja algo violento, mas ao contrário, são as pessoas que têm mais identidade contigo, que podem pegar no teu pé com mais facilidade do que algumas pessoas mais longe. Isso, e o povo da estratégia, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai atuar. E a gente começou uma vez por semana a se reunir, conversar, né? E também comecei a ter o apoio do Partido Novo, né? Toda semana a gente conversava, eles conversavam com os candidatos todos para nos orientar, né? Como montar uma campanha, e assim a gente construiu. E assim, primeira vez que eu saio candidata, né? Então vamos... E tu quando tu disse, eu vou me candidatar, tu já saiu com a certeza de ser eleita. Tu já só pensou na vitória. Nunca em algum momento você disse, será que vai dar? Será que pode Eu sempre dar? pensava assim, ó, vou fazer o meu melhor. Eu quero dormir e acordar todos os dias dizendo que missão cumprida, tarefa feita. Eu não queria chegar no dia 7 de novembro e dizer, putz, deixei de fazer tal coisa. Então, independente do resultado, eu queria sempre fazer o meu melhor. E eu sempre tinha dentro de mim que era possível eu alcançar o resultado. Eu sempre tinha, assim, que era possível. Não tinha certeza que eu iria ganhar, mas eu acreditava que era possível, que era não uma tinha aquela oportunidade. certeza certa, assim, eu vou ganhar e pronto? Não Ok. tinha. Não tinha. Eu sabia que eu tinha condições, mas não a certeza que... Certo. E se eu tinha a certeza do seguinte, se fosse para eu ser a candidata, o momento era agora. Porque eu estava como gerente de turismo, eu fiz um bom trabalho na secretaria, o prefeito e a Regiane e a gestão estavam bem, né? A gente estava assim num bom momento, era um governo que eu queria representar, então se fosse para eu ser, era agora, isso eu tinha certeza. Né? Então essa parte eu tinha. Tu não tinhas experiência com eleições em nenhum momento antes na tua vida, né? Não, nunca Nem tive. trabalhado para alguém, nem participado de uma campanha com mais afinidade, não? Não, nunca trabalhei, nunca me envolvi de fato, assim, né? Mergulhado numa campanha, não. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando com a vereadora eleita, né? Sobre os seus projetos, como é que ela entende que lá no Legislativo o seu trabalho pode melhorar ainda mais a questão do turismo de nossa cidade. Um instantinho só, nós já estamos voltando.